Nós vamos ler aqui o primeiro parágrafo do capítulo, é o 28, eu sempre deixo, 28, tá certo, né? Então tá certíssimo, 28. Vamos juntos? O batismo é um sacramento do Novo Testamento, por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de dar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até o fim do mundo. Muito bem, meus irmãos. É muito comum. Essa semana eu fui visitar uma pessoa e ela disse assim: pastor, eu respeito, eu entendo. Até por sinal, terça-feira deve participar do nosso PG aqui no anexo. Combinei com ele e com a esposa. E ele disse: pastor, para mim o batismo, eu valorizo aquele batismo que eu fui lá quando eu era menino. Eu fui batizado na igreja católica e eu estou salvo, seguro pelo caso do batismo. Você já viu muita gente pensar assim, você está seguro da sua salvação? Ele diz: não, sim, eu fui batizado quando eu era menino. Depois, eu também fui na igreja, no meu casamento, né? Eu fui na igreja no casamento também. E não é toda Páscoa não, né? Mas de vez em quando, na época da Páscoa, eu também vou na igreja. E qual que é a segurança da pessoa? A segurança da pessoa é o batismo. Literalmente, por ela ter sido batizada. É essa a expressão. É muito comum no Brasil isso. As pessoas se agarrarem à prática do batismo. Mas, amados irmãos, nós vamos ver que o batismo, em primeiro lugar, ele é um símbolo. E ele é símbolo de algo que marca a vida de alguém que agora está em Cristo Jesus. E essa expressão estar em Cristo Jesus faz com que tudo mude. E não seja apenas um rito, um ritual de passagem apenas. Agora já estou salvo porque fui batizado. Tanto é que é muito comum também os pais se apressarem quando são católicos, porque senão a criança, até ele usou a expressão assim, não, porque eu posso, ele até falou assim, eu posso até me tornar presbiteriano, pastor, por causa do senhor. Então, por enquanto está bom ainda o caminho, né? Diz o ditado que a gente ganha primeiro para a gente, né? Amizade, isso faz diferença hoje. E depois a gente apresenta Cristo. Aí é com Cristo, né? Se o evangelho trouxer revelação ao coração dessa pessoa. Mas olha que interessante. Ele expressou assim: porque se meus pais não tivessem me batizado, eu poderia morrer pagão, né? Essa expressão também muito conhecida, morrer pagão, porque não foi batizado. E nós vemos claramente que esse efeito que tomou conta da cristandade, nós vamos até abordar esse aspecto, porque quando a igreja era perseguida, quando a igreja rompia em meio aos impérios, principalmente o Império Romano perseguindo a igreja, ser cristão e ser batizado era algo que trazia consequências. Mudança de rotina, perseguição. Quando se torna a religião, a fé cristã, uma fé em todo o Império Romano, nós vamos notar que juntamente com a facilidade em conhecer agora a mensagem de Cristo morto na cruz, mas também é apresentada uma prática ritualística, uma prática sem nenhuma reflexão profunda do que de fato então é ter uma fé na pessoa de Cristo Jesus. Alguns vão chamar essa relação da institucionalização da fé,
que os grandes reformadores, os pré-reformadores, tanto lutaram, dizendo: a igreja se distanciou, a igreja precisa voltar para as Escrituras, e o povo também. O povo não tinha acesso à palavra de Deus, e isso causou na cristandade um problema seríssimo. Essas práticas que se tornaram práticas rituais, ritualísticas, mas vazias, tantas vezes vazias. E é isso que nós vamos ver aqui. Vamos pegar aqui Mateus 28, 19, texto tão conhecido, para nós começarmos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Notem que no versículo 18, Jesus está instruindo após a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, após estar 3 dias no sepulcro, Jesus aparece aos discípulos. Mas tem um detalhe. Aqui nós vamos ter agora Jesus dando uma ordem, de modo que tudo aquilo que ele tinha prescrito que aconteceria, já havia acontecido. Se nós observarmos no Evangelho de João, capítulo 4, nós não vamos agora abrir, depois a gente vai deixar um pouquinho para depois, a gente vai depois manusear aí mais, mas Jesus, ele tinha os seus discípulos, e os seus discípulos batizavam. O Evangelho de João narra que os discípulos faziam essa prática, mas agora, Jesus, após a ressurreição, ele está apresentando-se diante dos seus discípulos e todo aquele grupo que fazia parte, os apóstolos, dando a instrução direta, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu, versículo 18, e aonde? Só por que esse versículo está aqui e não antes? Olha que interessante. Porque Jesus veio a este mundo com qual objetivo, meus irmãos? Morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao 3º dia. O projeto sempre foi esse, o projeto nunca foi apenas a cruz. Tanto é que essa obra que Cristo veio realizar, o que ele fazia quando ele estava com os discípulos? Ele cumpria toda a exigência da lei, ele viveu sempre de maneira completa, perfeita, dedicada, respeitando inclusive alguns costumes dos judeus. E essa relação era de alguém que estava de fato empenhado em viver toda a palavra de Deus. Agora, quando ele na cruz é crucificado e ao 3º dia ele ressurge, ele está declarando que Deus aceitou o ato judicial executado por ele na cruz, e que ele ressuscitou porque a morte foi preço, e ao mesmo tempo, se já foi pago, ele vence a morte, porque ele também é Deus. Ele se fez homem, pagou o preço do nosso pecado morrendo na cruz, mas ele também ressurge dos mortos, porque ele é Deus. Ele foi 100% homem e 100% Deus. E quando o pagamento estava completo, Deus satisfeita, a justiça de Deus satisfeita, ele ressurge dos mortos. E ele ressurge dos mortos dizendo para os seus discípulos: agora vocês vão por todos os lugares, não vão ficar mais em Jerusalém, não vão ficar somente com o povo de Israel. Toda a autoridade me foi dada, olha só a expressão, tanto na terra quanto no céu. O Deus soberano, Yahvé, deu a primazia para o Filho. É isso que a palavra de Deus apresenta, que por meio de Cristo agora, todos que serão salvos necessitam reconhecê-lo. E é por isso que ele então envia os discípulos, não somente a batizar. Observe o versículo que diz, versículo 20, quem foi o Denner que leu? Foi o Denner que leu agora 19? Por favor, Denner, o 20 também.
Mateus 20, 20. Se a gente separar o versículo 20 do 19, fica incompleta a informação de Jesus. Jesus enviou os discípulos não somente para batizar, porque ele enviou porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele podia antes ter feito isso, ela fala assim, mas ele sempre foi Deus, mas ele não poderia vindicar a justiça de Deus. Ele poderia dizer assim, não, mas como é que eu vou ser santo, tirando os pecados e colocando para debaixo do tapete? Então ele, já na cruz, ele cumpre a justiça de Deus. Ok, agora ele declara, o Pai está satisfeito com a minha obra, e eu dou toda a autoridade que eu recebi no céu e na terra, eu dou a vocês, para que vocês vão e batizem, e mais, ensine a guardar toda a palavra que vos tenho ordenado. Aqui já acontece uma, digamos assim, uma divisão, um rompimento na cristandade. Por quê? Porque o grande ponto aqui é Jesus enviou a batizar e a ensinar o evangelho. A partir do momento que alguém entende o evangelho, o que a pessoa está entendendo? Que Jesus Cristo veio a esse mundo para nos trazer o quê? Salvação. E que ele sofreu, viveu aqui entre os homens, ressuscitou ao terceiro dia, e que essa pessoa agora se identifica com quem? Com o pastor? Que eu sou amigo da pessoa? Tem que passar dessa fase. Percebem isso? Por causa do pai e da mãe? Por causa do esposo? Não, eu vou para a fé evangélica, eu vou para a igreja evangélica, porque lá o Zé Alves é gente boa demais, sou amigo dele, pescador com ele. Isso é raso, isso é superficial. Ou então, aí a gente tem que fazer a crítica para a igreja evangélica. Não, eu vou me batizar. Por quê? Não, porque lá a minha vida mudou, eu tinha um carro, ninguém tem Fusca aqui, né? Vou falar do Fusca? Mas o Fusca está caro, é verdade, não serve de base. Então pode ser outro, um Chevette. Também está tudo caro então. O que não está caro hoje, né, Silvinho? O tomate está R$14. A minha vida era não tinha quase nada. Agora está tão diferente. Virei um empresário, sou cabeça, não sou mais cauda. Né? Tipo de expressões que dá alergia, né? Só de ouvir a gente já passa mal. É esse tipo de convite que você se tornou membro de uma igreja evangélica por meio do batismo? Grande parte, repito, da cristandade, da igreja evangélica no Brasil, faz uma adesão sem conhecer de maneira pessoal a obra de Cristo em sua própria vida. Ela é uma fé muito mais simpática a quem está à volta do que de fato uma convicção de quem o Senhor Jesus é. E o que isso acarreta, meus irmãos? Acarreta muitas coisas, como por exemplo, uma igreja rasa no conhecer Deus, Natiele. Se tem uma coisa que nós, Igreja do Brasil, precisa aprender cada vez mais, é conhecer esse Deus que não muda, que é uma rocha. Mas nós vivemos um tempo onde o conhecimento por meio do estudo da palavra e aprofundamento tem sido cada vez mais raso. Lembra da Igreja Católica? Porque a confissão de fé, ela foi escrita praticamente com um adversário: os ensinos heréticos da Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje? A própria confissão, ela é inimiga hoje de todos os ensinos heréticos das igrejas, grande parte, não todas, é claro, das igrejas evangélicas no Brasil. Que coisa! Por quê? Porque a partir do momento que a Bíblia não é a baliza, não é ela a referência, e sim o pastor, os problemas acontecem.
É triste, né, meus irmãos? Essa realidade, na verdade, ela é triste. Mas nós temos que nos apegar ao ensinar a palavra do Senhor e transmitir esse evangelho, porque nos nossos dias estão cheias de pessoas recebendo o evangelho, se entregando a Jesus Cristo de todo o coração e sendo transformados pelo poder do evangelho. É aquela situação assim, esse batismo não é algo apenas simbólico na minha vida. Esse batismo é de fato um símbolo do que já aconteceu aqui dentro da minha alma, no meu coração, na minha história. Então, é esse contexto que o Evangelho nos apresenta o batismo. 1 Coríntios 12, 13. Amém. Pode deixar na projeção, por favor, Henrique. Um só corpo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Amados irmãos, o batismo é muito mais do que apenas essa água, que é símbolo. Olha lá, em um só Espírito, o Espírito de Deus, que atua sobre todos aqueles que de fato agora têm um coração transformado, um coração que era insensível, e que agora tem prazer na lei do Senhor, tem prazer de estar na presença de Deus, tem prazer em buscá-lo, tem prazer em invocá-lo. Olha só a expressão do apóstolo Paulo: todos nós fomos batizados em um só corpo. No corpo de quem? Paulo está dizendo, o corpo que nós fomos batizados é o corpo de Cristo Jesus. Notem, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ele está apontando para esses dois sacramentos que nós estamos abordando hoje: o batismo e a ceia. Mas notem, esse batismo, ele não é da igreja presbiteriana. Tem algumas seitas que dizem assim, não, nós não reconhecemos outro batismo a não ser o nosso. Você já percebe que batismo, ou melhor, você percebe que a seita ali é revelada. Esse exclusivismo é perigoso. A não ser os batistas, né? Os batistas aqui em Uberlândia não tem, né? Os batistas, hoje está até difícil encontrar, porque eles estão meio sumidos no mapa, né? Mas os batistas reformados, tem uma, a do Custódio, também lembrei dela. Eles têm mais de dificuldade não em reconhecer nós como igreja presbiteriana. O problema deles é a quantidade de água, tá? Aí a gente dá faz uma vírgula, né? Um parênteses. O problema deles é só a água. Eles não têm problema com a igreja presbiteriana, mas com a água. Mas tem lugar que diz, não, só o nosso batismo que salva. O batismo não é de uma instituição. O batismo é por meio do Espírito Santo que faz com que, olha lá, nós sejamos batizados. O que significa a água? O que apontava a água no Antigo Testamento? Para o que ela servia nesse contexto simbólico diante dos sacerdotes, diante de Deus? O que servia? Purificação. Exatamente, purificação. Então nós temos aqui no batismo uma ação de purificação. Quem vai te purificar? É o rito? Não. Quem vai nos purificar é a ação verdadeira do Espírito Santo em nós. Outra coisa também que pode acontecer, Luiz Gustavo, talvez você se depare com isso, Alex, Graciele e qualquer um de nós, até hoje como pastor me assusto. De vez em quando você encontra gente que é presbiteriana, que deveria ser já sensível a Deus, e talvez, uma triste realidade, você perceba, talvez nunca experimentou
desse Espírito que batiza e transforma e converte a vida verdadeiramente. Só ser membro da igreja presbiteriana é pouco, é isso que eu quero dizer. Nós amamos a nossa igreja, amamos a teologia boa, mas nós não somos salvos por causa dela. Nós somos salvos se nós reconhecemos de fato que estávamos perdidos sem Cristo. E aí essa ação de Deus de nos convencer dos nossos pecados traz em nós esse batismo, que significa nos purifica, nos une a Cristo, nós vamos falar sobre isso, e faz de nós novas pessoas, transformados pelo poder do Evangelho. E isso também é uma marca, assim, eu digo que na igreja presbiteriana acontece, mas é menos, porque a chance de erro é menor. Eu não batizo ou não faço a profissão de fé de ninguém sem primeiro conversar com ela, sem levá-la ao conselho, sem nós examinarmos a fé dessa pessoa, e mesmo assim erramos. Eu nunca me esqueço que uma vez nós batizamos uma jovem e ela falou assim, agora pronto, já estou satisfeito. Eu falei, mas não, pensei que está tudo certo, está tudo errado. E de fato nunca mais apareceu. Quem sabe Deus alcançou já, né? Ela sempre foi do Senhor e estava só tirando umas férias, né? Mas a chance de dar erro é menor, mas acontece. Agora, o que vocês acham daquele programa de igrejas evangélicas que diz assim, hoje é a noite do batismo, hein? Apenas R$ 29,90 a sua camiseta, batismo verdadeiro. Na camiseta está escrito, batismo verdadeiro, é hoje à noite, às 19 horas. Venha mais cedo e compre a sua. E aí o batismo acontece de todos aqueles que chegaram, não, eu quero me batizar. Qual é a chance de dar mais erro? Tem menos ou mais chance? Mais ou menos, gente? Mais. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse assim, mas você foi batizada, você não está nem resolvida, lá como é que é a situação? Lá eles não perguntam nada, lá é só chegar e batizar e pronto, acabou. Oxe, como é que chama hoje em dia? Tem um nome, né? Batismo inclusivo esse. Que perigo, né? Porque nós não somos os perfeitos. Nós só temos uma palavra. Nós reconhecemos que somos pecadores e desejamos, pelo poder do Evangelho, poder de Cristo, transformação nas nossas vidas. O Evangelho não banaliza. O batismo não deveria ser apresentado a quem não quer mudança de vida. Ele é apresentado no sentido de oferecido. Mas para quem vai para o batismo, participar, assumir um compromisso, deveria ser refletido. Eu pergunto para vocês, vamos pensar aqui? Quanto custava ser batizado no tempo dos apóstolos? Depois que a pessoa cria, quais eram as consequências? Perseguição, a própria vida. Eu pergunto para vocês, se tiver um outdoor na época do apóstolo Pedro, né? Botava um outdoor, venha para Jesus, né? Vocês acham que a adesão seria em massa? A não ser que for o poder do Espírito Santo lá em Atos, né? Mas no dia a dia cotidiano, seria em massa? Porque a conta qual que é, Paulinho? Se eu for da turma de Jesus, que é a verdadeira fé, a espiritualidade verdadeira, quer dizer que eu posso ter meus bens confiscados pelo império? Porque quem que era o único senhor na época do Império Romano? César. Percebe o agravamento quando nós falamos que receber o Senhor Jesus Cristo era romper com aquilo que era lei na época? Se tem uma autorização que nós temos de romper com as leis, como é que chama as advogadas aí, Gisele Natiele, o Código Penal, Civil, qual é a única condição que a Bíblia apresenta? Se nós tivermos o quê? Que negar a nossa fé.
entre obedecer o Código Civil e o Código Penal, se deixar lá alguma situação que nos restrinja, que fira a palavra de Deus, o que nós vamos fazer? Cumprir a palavra. Nós vamos ter um monte de gente presa aqui. Vocês não estão dispostos, não? Nunca fizeram essa pergunta antes não, pastor. Por que você acha que a gente ora pelas igrejas perseguidas? Porque aqui ser cristão quase não custa nada para a gente. Se você for um cristão ainda mais ou menos, que não se importa de não ter lido a Bíblia durante a semana, que não se importa de não ter orado durante a semana, e quando o Espírito Santo fala no seu coração assim, vai para a igreja, aí você fala, não quero ir para a igreja não, domingo que vem tem de novo. Aí você fica 15 dias sem contato com esses meios de graça, palavra, oração, comunhão. Aí você sabe o que você faz? Você coloca a voz do Espírito Santo, aqui embaixo do braço, e aperta ela, bem apertadinha, assim, para você não ouvir ela falar com você. E o pior de tudo, dá certo isso. O problema é que acontece o que na sua caminhada como crente? Você se esfria. Você se distancia da palavra de Deus, e esse evangelho que te conquistou um dia, vai sendo apagado na sua caminhada. E esse não é o propósito de Deus. O povo do Senhor é chamado a conhecê-lo, a continuar a conhecê-lo, a cada dia experimentar o sentido que fez com que você dissesse, eu agora sou cristão, eu agora sigo o Evangelho, eu agora não banalizo o Evangelho, somente se nós estivermos todos os dias sendo confrontados. Moral da história, naquela época, todos os dias, o cabra tinha que orar, nossa, será que é hoje que eles vão vir aqui na minha casa fechar meu comércio? Será que vai ser hoje que eu vou ser questionado a respeito da minha fé diante dos líderes judeus da cidade? Percebe que quando você está em perigo, qual que é a tendência do nosso coração, da nossa mente? Ficar sempre o quê? Alerta! Alerta! O grande perigo que nós vivemos hoje no século 21 é que o batismo, a nossa caminhada de início de caminhada na vida evangélica cristã é calma, serena e tranquila. Mas não por causa daquela letra bonita do hino. Devido ao comodismo, a nossa vida cheia de marasmo. E isso é um perigo hoje na igreja evangélica. Percebe que a confissão que foi escrita lá atrás, combatendo as heresias, que parecia que eram só católicas, hoje se envolve, hoje se abarca todas as igrejas que se dizem cristãs. Nós precisamos voltar para a palavra. Romanos, quem ficou com o texto, por favor? Isso. Quem é esse? Abraão. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo. Selo aí, para você entender, era um símbolo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Deus chamou Abraão e disse, você quer me seguir? Abraão falou, não, vou crer, já creio e vou seguir. Então você vai cumprir o que eu estou pedindo. Você vai se circuncidar e vai circuncidar quem mais? Quem mais? Os egípcios? Os cananeus? Quem era o restante? Todos da sua casa, gente. Não tinha Israel ainda, lembra disso, Paulo? Ele estava formando ainda o que seria depois, nas próximas descendências, o Israel. Mas ele deveria fazer com quem primeiro? Com a casa dele. Isso aqui vai ser importante, você que às vezes fica, como é que eu posso crer no batismo para a minha criança? Olha lá, Abraão, depois nós vamos voltar a alguns detalhes a respeito. Abraão creu e ele se circuncidou, fazendo isso,
Novamente aí, agora a parte 2 aí da projeção, Henrique, por favor. Isto para que viesse a ser o pai de todos os que creem, embora esses ainda não circuncidados. Olha só, dizendo o seguinte: você vai fazer isso como símbolo, um selo, e os que virão ainda vão cumprir, porque você creu. É aquela ideia, você faz e vai ensinar os seus filhos. Você vai ensinar que você creu, e você vai ensinar eles a crerem. Todos os filhos de Abraão, todos creram? Nem todos. Mas o papel dele é fazer o quê? O batismo de alguma criança que veio aqui na frente, eu disse que alguma vez você já está salva, o nome está escrito no livro da Bíblia e nada vai te arrebatar. Eu já falei alguma vez aqui assim? Nós cremos, confiamos, mas quem que vai ter que assumir essa responsabilidade? De ensinar. Os pais. E quando essa criança vai manifestar que de fato ela é do Senhor? Quando ela vier fazer a sua pública profissão de fé, ela vai dizer: meus pais se empenharam, e eu hoje declaro, não foi em vão os ensinos, eu estou debaixo de uma aliança que Deus estabeleceu lá em Abraão e estendeu aos meus pais. Tem filhos que não têm os dois pais, os pais, né, o pai e mãe, na presença de Deus. Mas tem um. Esse é membro, ou ela é membro, ela pode apresentar e batizar os seus filhos? Sim. Quem vai ser o responsável? Ela ou ele? Porque é ela ou ele que vai ensinar a palavra do Senhor àqueles meninos. Fala, Antônia. Se o pai ou a mãe, por exemplo, não são crentes, mas aí, vamos supor, conhece o Zé Alves, um exemplo. Eu queria apresentar, o meu filho lá nasceu agora, eu queria apresentar meu filho na igreja. Isso é errado, então? Porque eles não... Hoje eu tenho certeza que é. Por quê, Antônia? Uma boa pergunta. Qual que é a intenção dessas pessoas? Antigamente, né, falar que o presbiteriano católico manso, né? Então eles querem sabe aquele ditado, fazer um puxadinho? Eles querem fazer um puxadinho com a igreja evangélica. Eles já não vão mais para a igreja católica. Não crismaram, não fizeram nada, então eles romperam com lá. Só que eles querem fazer um puxadinho aqui, porque a igreja presbiteriana é mais aberta, a igreja evangélica é mais aberta. Aí eles não frequentam a igreja. Porque uma coisa assim, se aparecer um casal aqui, nosso meio visitante, aí vem a primeira vez, vem a segunda, a mulher está grávida. E aí depois de alguns dias, frequentando nosso meio, o menino nasce. Chamar aqui na frente para orar, eu vou fazer de bom grado. Eu não estou entendendo que ela está aproveitando a situação. Mas você citou um amigo do Zé Alves. Perdão. O amigo do Zé Alves, ele só tem simpatia pela igreja evangélica. Ele não frequenta a igreja evangélica. Mas na hora que precisa, corre no Zé Alves. Ô, irmão, você ora por mim aí, eu estou passando umas dificuldades. Aí nasce uma criança, nunca apareceram na igreja. Eu posso lá apresentar a minha criança na sua igreja? Com essas palavras a gente diria: não, você deve frequentar a igreja, você que vai ser responsável em ensinar a palavra de Deus, não será o Zé Alves. Percebe a diferença? Outra coisa, se essa família ficar frequentando o nosso meio, e a gente falar assim: não, vamos orar por eles. Tem uma diferença aí, porque eles estão presos na relação. Eu só quero apresentar, aí não é que falar, apresentou, agora está tudo satisfeito. É a ideia do pagão, lembra do pagão? É o menino não ser pagão, porque agora não é pagão, não, já foi levado na igreja evangélica e orou lá na frente. É essa a ideia, né? Agora, diferente num caso que eu conheci, um caso que eu batizei a criança. A criança era tutelada, tem vários casos, acho que até José foi feito assim, Cândida, foi batizado aqui, não foi? Isso também. Tem a Cândida,
o Luiz, a Kenny. Como é que chama o menino da Kenny, o neto? Cauê. Também foi batizado, porque a avó tem a tutela desses meninos. Lida com esses meninos semanalmente. Não é uma avó assim, minha avó Tânia, não dá para ser, estou carente da minha... É distante. Tem que ser uma avó semanal ali, ó. É que vai pegar a mão no menino e falar, hoje é domingo, vamos para a igreja. Todo domingo, vamos para a igreja. Hoje sábado, tem programação, vamos para a igreja. Essa é tutora desse menino. Aí sim, entendem isso? E eu também não teria dificuldades em se um menino for criado por alguém também. Não teria nenhum... É o mesmo entendimento, né? Porque essa pessoa vai se assumir a responsabilidade de criar essa criança, não só com sustento físico, moral, mas também espiritual. Colossenses, é o Zé Alves? 2, 11 e 12, Zé Alves, por favor. Novamente aqui, o apóstolo Paulo está pegando um símbolo do Antigo Testamento. O que era o batismo no Antigo Testamento? Como selo da aliança. Era o quê? A circuncisão. Por isso que Jesus foi circuncidado. E isso aqui que eu quero destacar para vocês. Eu até mencionei agora há pouco a respeito de cumprimento da lei. Mas se você pensar assim, mas pastor, mas nós não devemos continuar cumprindo a lei hoje, Roger? Isso aqui é uma questão da fé reformada interessante. Nós somos o mesmo povo. Verdade. Bingo. Mas presta bem atenção. Jesus não pediu para circuncidar ninguém. Né? As mulheres, se para nós homens já é motivo de alegria, né? Mas as mulheres, você já pensou as mulheres, como é que elas ficavam nisso? Só os homens que fazem parte de um símbolo do pertencimento. As mulheres não. Agora Jesus estabelece, quando ele cumpriu toda a lei, inclusive as cerimoniais. Agora, quando ele inaugura o novo reino, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele envia os discípulos a batizar, utilizando agora somente o batismo como um símbolo, essa marca que todo aquele que receber Jesus Cristo, olha lá o que o texto diz, será feito nele, Paulo utiliza essa expressão, uma circuncisão. Nós somos ligados à pessoa de Cristo, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não apenas num corte físico, mas um corte naquilo que nós chamamos de natureza carnal, que ela é terrível, ela se inclina contra as coisas de Deus. Por meio agora do Espírito Santo em nós, há um corte, há um rompimento, e você agora pode dizer não ao pecado, nós podemos dizer não ao pecado, porque por meio dessa ação do Espírito Santo, nos foi concedido o poder de dizer não. Entendem isso? Então não é mais agora a circuncisão, mas é agora o batismo que aponta como símbolo, assim como era a circuncisão. Mas a verdadeira ação do Espírito é mais do que um corte físico, como era no Antigo Testamento, e é mais do que só apenas jogar água sobre uma pessoa no Novo Testamento. É uma ação do Espírito Santo dentro de nós, nos livrando, nos limpando dessa natureza tão terrível que é a natureza pecaminosa. Oi? O Denner, você vai ajudar? O Denner, tadinho, ele se voluntariou agora, né, Denner? Bom que ele é novo. Paulo usa a figura do coração. Então, o corte agora é no coração do ser humano. Dando uma figura, dando a imagem que o coração quebrantado, isso, contrito a Deus. Nunca foi questão do sangue, da carne física. Sempre foi símbolo.
O mal que está no ser humano não é a sua natureza, a cor da sua pele, de qual etnia é, se ele é da descendência de Sem, Cã, Jafé. A questão era, quem o Espírito Santo produzir verdadeiro quebrantamento, vai ter um quebrantamento do coração. Se você pegar, por exemplo, a história da rainha de Sabá, é muito intrigante. Ela morava lá no norte da África. Ela foi conhecer o Deus de Salomão. Vocês lembram dessa história? Ela é apontada no Novo Testamento como alguém que creu. Essa mulher foi circuncidada no coração. Foi rasgado o coração carnal. E ela creu nesse Deus que tem uma expectativa para aqueles que assim nele crê. Uma nova vida sendo vivida na presença desse Deus Todo-Poderoso. No século I, II e III, descobriu-se uma grande parte da igreja cristã no norte da África. Tanto é que tem alguns concílios que aconteceram depois no norte da África. Eu não tenho dúvidas alguma que é a influência desde esse período de crer no Deus de Israel, que vem lá da rainha de Sabá, numa evangelização naquela região. Ah, pastor, mas era bem grudada ali, mas podia ter chance de nunca ter chegado o evangelho lá, e eu creio que é um dos meios que Deus utilizou. É claro que também outros apóstolos foram enviados também, mas eu creio que já tinha uma relação desde essa época. Caminhando aqui, ó, o elemento exterior usado nesse sacramento é a água, com a qual o ministro do evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é a ordem justamente direta, que é por meio da água que será feito, e também nós entendemos que é um ministro do Evangelho, alguém que está à frente, porque foi enviado aqui os líderes da igreja. Quem pode ler Atos 10, 47, por favor? Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Quem que está pregando aí? É Pedro? É Pedro. E Pedro está falando o seguinte: eu sempre fui um judeu, como que é a expressão? Um judeu raiz. Eu nunca gostei dessa moda do Tiago, né, essa moda de ficar, né? Eu sempre fui um judeuzão raiz. Mas eu não posso negar. Eu vim aqui, ó, no meio da turma de Cornélio. Eles nunca tiveram algumas práticas que os judeus tiveram. Mas uma coisa eu vi: o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Como é que nós podemos negar a água do batismo sobre aqueles que verdadeiramente foram regenerados? Você quer ver um exemplo assim, assustador para os dias de hoje? Porque isso aqui não assusta mais ninguém. Pastor, mas essa mulher era prostituta, ué. É famosa. Parece que ela até mexia com narcotráfico. Olha, pastor, capaz que até fez coisa pior. Você já viu alguém puxar a capivara da pessoa? Fala assim, ó, isso aí eu queria que não frequentasse a minha igreja, não. É mesmo, irmão? Por quê, mamãe? Aqui passou tanto de coisa que você já fez. Nós somos uma igreja santa. Não é assim? Assinado embaixo, o moralismo. Não é assim? Aí se alguém desses predicados recebe Jesus Cristo, se converte de todo o coração, na sua igreja ela deveria ser batizada? Sim ou não? Porque quem agora está vivendo agora aqui é a fulana de tal ou é a nova fulana? É nova pessoa. É nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como é lindo o Evangelho. O Evangelho não é desempenho. O Evangelho não é histórico de títulos honoríficos.
Ah, porque aqui é presidente da Lions. Esse aqui é secretário do Rotary. Não. Aqui é um pecador que teve o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É. E a gente tem que olhar sempre com misericórdia, porque o olhar de misericórdia também foi nos dado por meio da pessoa de Cristo Jesus. A cada dia, exatamente. Vamos caminhar aqui. 3, não é necessário emergir. Opa! A confissão é reformada e presbiteriana, né? Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. É bonito mergulhar a pessoa? É. Não tem como negar. Não tem como negar, não. Uns demoram demais, quase afoga o irmão, né? Outros levam no rio, dá problema. Aí nós pegamos e resumimos o negócio. A água é símbolo. Olha lá então o que diz a confissão. Não é necessário. Está dizendo aqui na sua confissão aí, você está sem ela ou está com ela? Está dito na confissão, é proibido imergir? Está escrito assim? Não. A confissão respeita o batismo por imersão. Respeita. Entende-se que ele também é uma forma. Nós não negamos. Pode ser. Nós temos versículos que podem dar uma ideia da imersão. Mas nós temos muito mais também versículos que dão o fundamento da aspersão. Por quê? Num contexto da Palestina, nem sempre tinha tanta facilidade a rios, ainda mais na época de secas. Nós temos referências bíblicas para afirmar que é muito provável que se praticava a aspersão. Mas nós não vamos brigar por causa disso, não. Nós vamos respeitar. Você foi batizado? Fui batizado, caí na água, levantei, sepultado, vivo. É bonito, né? Assim, seguinte, comigo foi só umas gotas na cabeça, custou escorrer. Já a efusão derrama um pouco mais, né? Mas aquela água que você mergulhou, ou aquele pouco que caiu na sua cabeça, é o quê? Símbolo do quê? Do lavar regenerador de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de uma gota. Você lembra do conta-gota? Como é que chama? É conta-gota? Lembra do conta-gota? Se batizar com conta-gota, é água ou não é? É símbolo. E aquela pessoa, ela foi lavada, não pela quantidade de água que caiu sobre ela, mas por aquilo que o Espírito Santo fez sobre a sua vida. Eu não sou dos conta-gota não, tá? Algumas irmãs vêm com os cabelos tudo penteado, né? Tem hora que eu dou uma respeitada, vou só um pouco aqui, né? É símbolo, irmão. É símbolo. Nós não vamos brigar por causa disso, não, Paulinho. Você batizou assim, que bonito, que bênção. E como é que foi a sua caminhada desse dia para frente? Porque tem que ser também lembrada, né? Quantas vezes a gente passa por esse ritual que é enviado, deixado pelo Senhor, ordem do Senhor Jesus, como uma coisa banal também. Isso também não pode ser também tratado assim. Não, é um símbolo. Né, Meire? Louvado seja Deus, chegou esse dia, que bênção. Eu confesso, mais do que casamento, a maior alegria que eu tenho é batizar e depois acompanhar a profissão de fé. É uma alegria como pastor, é um privilégio, que é muito bonito. Afinal de contas, está marcando a nova vida em Cristo. Fala, meu irmão. Veja bem, por aspersão pode cair um dilúvio na cabeça da pessoa, e por imersão ele pode ser imergido no fundo do oceano. Que isso daí não vai adiantar nada se o Espírito Santo não batizar a pessoa. Exato. Porque isso daí é um símbolo, né? Igual o pastor já falou umas quantas vezes, é um símbolo. E aquele ato de água
ser mergulhado ou aspergido, não vai fazer diferença nenhuma se o Espírito Santo não agir na vida dele, não batizar ele mesmo. Isso. Ele ser conhecedor do que é certo, do que é errado, do pecado, da santidade, da nova criatura. Em Cristo, né? Em Cristo Jesus, né? Exato. Aí sim ele é batizado. Né? Exato. Muitos ficam disputando isso, né? Com uma certa até ferocidade, né? Se degladiando lá. Que bobagem. Às vezes está demonstrando que os dois não são, né? Um por imersão, outro por aspersão. Nenhum dos dois é batizado de verdade, só pelo símbolo que, na verdade, não foi símbolo, foi só um ritual vazio. Isso é triste. A verdadeira conversão se passa pela ação do Espírito Santo. Ezequiel, vamos começar com Ezequiel 36, 25. Quem pode ler lá? Por favor. Olha só como era feito no Antigo Testamento. E nós temos, então, a aspersão presente. Olha lá. Ezequiel 36, 25. Amém. Olha o profeta Ezequiel, então, escrevendo ao povo de Israel. Então, ó. Qual que é o símbolo da aspersão? Não é esse? Aspergirei. Aspergirei. Havia até um isopo, uma planta muito conhecida na época daquele contexto da Palestina, que eles utilizavam para borrifar. A ideia de aspersão. Vocês acham que caía uma gota daquela água na cabeça de todo o povo? Não. Era símbolo. Esse é o ponto. É símbolo. Então, a palavra de Deus apresenta a prática da aspersão. Outra coisa, Atos 2,41. Quem pode ler, por favor? E Miriam, 16:33, Miriam, por favor. Atos 16:33. 2:41. 3.000 pessoas. Haja diácono para ajudar a fila. Agora, você já pensou se fosse os 12, os 11, vamos colocar com mais um ali acrescentado. Nem sei se já estava. Os apóstolos batizando, quem estava ali? Haja braço para batizar todo mundo levanta e deita e levanta na água. 3.000, gente, não foi durante um ano, na mesma hora. Na mesma hora, eles queriam ser batizados. Então, nós temos nesse versículo aqui, uma boa referência da aspersão. Né, que aqui, eles muito provavelmente foram batizados por aspersão. Estavam reunidos ali, e aquilo ali apontava o verdadeiro batismo. Esse é o ponto, que já estava acontecendo. Como o Luiz mencionou, não adiantou se foi muita água ou pouca, mas se não teve a ação do Espírito Santo dentro daquela pessoa. O lavar é do Espírito Santo, a água é um símbolo. E 16:33, Miriam, por favor. Qual o horário da noite aí? Nós não sabemos. Mas era de noite. Agora você imagina, está lá o Paulo com a família lá. Você acha que família naquela época tinha bastante ou pouco menino? Tinha uns 2 pets peludinhos, né, que parece raposinha dos braços, assim, ó, um de cá, né? E um menino, né, na frente deles. É assim que era a família, o formato da família naquela época? Tinha raposinha não, Felipe? Não, os cachorros comiam embaixo da mesa mesmo, né? Você já imaginou o apóstolo falar, gente, essa meninada tem uns 15 aqui. É pai, é tia, é família toda. Vamos lá para o rio. Vamos lá no rio agora, ó. Marcando 8:30 da noite. Você já pensou? Fica totalmente fora de mão. Então o texto está naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Aquela família está cuidando de Paulo e Sírio, tinha sido o quê? Açoitada. Eles se arrependeram. Eles se convertem a Jesus Cristo, diz assim, o que me impede de ser batizado, Paulo? Não foi isso, irmãos? Aí ele diz, não, nada impede, vamos batizar. E batiza, outra coisa aqui esse versículo, quem que recebeu Jesus? A mulher ou os filhos? Quem que recebe Jesus?
Não, quem que teve um encontro com o Paulo e que foi lá, estava de guarda na porta da cadeia, a cadeia se abriu, Paulo pensou, o homem falou assim, eu vou me matar porque eu vou ser morto mesmo, que eu fui um carcereiro dorminhoco, cochilei. Aí na hora que ele enfiar a espada, o que o Paulo falou? Opa, rapaz, fazendo nada não, nós estamos aqui, nós não fugimos não. É isso ou não é a tua história? Estou errado? Aí Paulo conversa com o homem, aquele homem crê em Jesus Cristo, e ele é o responsável da sua família? Quem que foi batizado? Ele e toda a sua casa. O homem, ele tinha um papel. Ele assume a fé e a família, ela vai absorver essa fé, porque esse homem agora vai ensinar, vai transmitir aos seus filhos e até mesmo à esposa. Que bonito, interessante isso. Essas crianças foram batizadas, não porque elas já estavam como salvas, mas porque elas estavam agora debaixo dessa aliança. Essa aliança começou com o pai dessas crianças e que agora se estenderia sobre elas. Se elas, então, depois de ensinadas, declarassem a sua fé. Realmente, papai ensinou, mamãe ensinou, e nós fazemos parte do povo do Senhor. Se não houver embasamento bíblico, você fuja de qualquer ensino. Mas se tem ensinamento bíblico, uma coisa nós temos que ser honestos. Está lá, na palavra de Deus, deixando bem claro esse ensino do batismo. E batismo, aqui o foco era a aspersão, mas aqui é um versículo base para nosso batismo com os nossos filhos. Oi, fala. Lê para nós aí no microfone, Silvinho. Atos 16, 15. Depois de ser batizada, Lídia, né? Lídia. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, Lídia também foi batizada com a sua casa. Olha, se você pegar bem esse texto, tem tantos ensinos, né? Você pega as mulheres. Quem foram os primeiros a ver Jesus ressuscitado? As mulheres. A gente tem informações que as mulheres, inclusive, aí, apoiavam Jesus financeiramente. E nós temos no Novo Testamento essa Lídia. Quem que era a Lídia? Qual que era a profissão dela, vocês lembram? Empreendedora. Vendia púrpura. E ela, vendedora de tecidos, ela vai se converter e ela vai ser base missionária na casa dela. Que coisa bonita. Você, mulher, você não tem que falar assim, mas eu sou presbiteriano, mas a mulher não faz nada. Quem disse? Quem disse isso para você, que não faz nada? Em primeiro lugar, a mulher tem um papel que o Senhor Jesus deixa claro, ela faz parte do reino, ela é preciosa para o Senhor, a circuncisão verdadeira é aqui do coração, e fazer parte do reino, não importa se é mulher ou se é homem, tem que estar engajado no reino. A Lídia, irmãos, se tem uma casa no Novo Testamento que Paulo foi tão assim, abençoado, a igreja se expandiu, foi por meio da casa de Lídia. Que bênção. E diz que os filhos também, a família, né? Toda a sua casa. Alguém já disse assim, não dá para provar que tinha menino nessas casas. Você está de brincadeira, né? Ele está achando que é dos raposinha, embaixo do braço. Não é. 4, não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja. É aquilo que a gente falou já agora há pouco. Devem ser batizados. Eu não vou nem citar agora Gênesis, Abraão, nós já falamos. Posto que seja grande o pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança. Contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo. Os que sejam indubitavelmente regenerados, todos os que são batizados.
Vou resumir aqui por causa do tempo. Uma pessoa pode ser salva aí para o Senhor Jesus sem ter participado do batismo? Sim ou não? Qual o exemplo maior que nós temos? Vem sempre à nossa cabeça. O ladrão da cruz, exato. Só que o ladrão da cruz teve tempo de congregar? Então, você tem que explicar para a pessoa. Esses dias chega uma pessoa e fala assim, ó, e aí? Né? Demorei para chegar, e aí? Quando você vai se batizar? Não quer aproveitar agora uma turma, não? E é interessante isso. Nós não podemos colocar como meio de salvação o batismo, mas também nós não podemos desprezá-lo. Eu tenho para mim que tem dois extremos nesse contexto. E hoje também há esse extremo. Não preciso. Não, claro que precisa. Como é que você pega Hebreus capítulo 11, que diz a respeito, não deixe... 11 ou 10? 11, né? 10, 25. Não deixem de congregar. Como é que você vai ser parte de uma igreja se você não congrega? Ah, não, mas eu congrego, eu não participo do batismo. Então, está faltando alguma coisa na sua caminhada cristã. Né? Às vezes a pessoa, porque está chegando, normal. Mas, via de regra, a pessoa vai, não, eu quero participar, eu quero me envolver, porque de fato o Senhor Jesus é Senhor da minha vida, né? Fala, Luiz. O Espírito Santo toca no coração dele esse desejo de batizar, de ser membro da igreja, de congregar. Ativo, de né? ter comunhão com os irmãos. Alegria, né, Luiz? Eu acho que se o salvo não tem esse desejo, Exato. eu tenho que ter dúvida da salvação dele. Né? Isso, exatamente. Se por um lado a gente tem um outro extremo, que as pessoas batizam de todo jeito, sem reflexão, né? Sem pensar, por outro também isso é um problema, porque a pessoa está envolvida, está engajada, está ensinando as crianças a amar a palavra de Deus, por que não? Né? Por que não? Se batize com essa alegria de saber que Jesus Cristo é seu Senhor. Ah, sim. Só um detalhe aqui importante. Tá. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez, a uma mesma pessoa. Olha, eu entendo hoje, você vê cada coisa, né? Antigamente, a pessoa dizia assim, não, você está vindo de onde? Igreja católica. Batiza. Hoje, tem tantos lugares complicados, que se a pessoa falar assim para mim, pastor, eu quero batizar de novo, eu batizo. Porque tem uns lugares que só tem o nome de evangélica, a igreja cuspe santo. Pastor, as práticas lá eram terríveis, a gente sofreu demais. Quando eu penso sobre o que eu vivi, eu fico com alergia. Irmãos, tem muita gente marcada de maneira traumática com esses mercadejantes da palavra. Isso é sério, isso é triste. E eu respeito. Eu entendo que grande parte, a maioria, entende, não, o importante não foi o ato deles, o importante foi o Espírito Santo na minha vida. Eu entendo assim, então tá bom, vou caminhar assim. Eu respeito também, claro. Mas no Brasil a gente não aceita o batismo da congregação cristã e da universal. Hoje isso é oficial na IPB, porque nós entendemos que essas duas não têm, eles nem consideram a nós, mas também, principalmente, não têm elementos da igreja do Senhor Jesus. Para nós terminarmos, irmãos, eu não vou estender, mas eu queria só trazer aqui o assunto sobre a ceia. Devido à Páscoa, nós trabalhamos bastante. Qualquer irmão tem a liberdade para me perguntar, de repente, uma dúvida sua, vai me ajudar a elucidar numa aula dessas, porque em horas que eu penso assim, eu já falei bastante. Mas se você tiver uma dúvida, me pergunte, até é bom que de repente, nossa, interessante isso, vou abordar sobre isso. Um exemplo que eu quero dar aqui, é no parágrafo 2 do capítulo 29. A Igreja Católica Romana, ela faz algo distorcido na ceia, que é a Eucaristia. Olha lá.
Neste sacramento não se oferece Cristo a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício pela remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez de si mesmo na cruz. Uma só vez, e por meio dele, uma oblação, ou seja, oferta de todo louvor a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Deixa eu ver aqui, não tem ninguém que eu estou sabendo aqui de cor mesmo. Quem foi? Porque tem uns traques aqui, né? Foi católico muito distante. Católico mesmo. Só você, Paulo? Elias é um bom para me perguntar. O Elias, qual que era a prática da Eucaristia? Quem tomava do cálice de uva, do suco? Só o sacerdote. Outra coisa que se fazia na hóstia, coloca ela na boca, não mastiga, engole, não é isso? Fala ele, ao microfone, por favor. Às vezes ele pegava também, ele ficava lá na frente para servir, aí ele às vezes molhava ela no vinho, mas era só esse modelo. Molhava e punha na boca da pessoa que ia lá na frente para receber. Ah, tinha essa modalidade? Tinha. Essa já era mais, quem gosta de uma alimentação mais molhada, né? Essa eu não sabia, Elias. Tinha. Eu participei, assim, algumas vezes. Porque, olha só, daqui a pouco eu chego nos evangélicos, porque aqui a gente não está só fazendo a leitura do contexto da igreja. Qual é o problema? O problema não é, porque de vez em quando... Cadê o Roberto? O Roberto está aqui? Vamos falar baixo? Vamos falar baixo. Mas o pãozinho aqui, que cada 10 vezes 9 está excelente, é feito pelo Roberto. E ele faz com todo carinho. Um dia eu falei para o Roberto, vamos trocar esses pães para aquele negócio pronto que já vem no... Que isso, pastor? Isso é uma ofensa para mim. É claro que eu não falei para ele, porque eu já sabia, né? Mas teve uma vez que ele foi mexer no glúten, lá o negócio ficou duro, ficou ruim. Eu falei, Roberto, volta para a fórmula tradicional, que eu engoli seco o negócio. Caiu na garrafa, foi seco. Fui que nem católico, nem mastiguei. Eu só fiz, deu uma disfarçada aqui, Paulo, aqui na frente. Falei, rapaz, os irmãos, Senhor, dê graça aos irmãos hoje. Exato. O problema, irmãos, não é se mastiga ou se não mastiga. O problema é fazer naquele momento do ritual. O Márcio tem cara que já foi católico. Não, o Márcio nunca foi católico não, né, Márcio? Você foi católico romano, Márcio? Não, né? Você só beirou lá na turma, né? Não, né? Na Coromandel nem tinha catolicismo lá, o presidente é tão forte, tá bom. E aí a turma participa daquele momento e o líder está dizendo, Cristo Jesus é apresentado ao Pai nesse momento, manifestando sacrifício nesse momento em nosso lugar. Opa, aí está a heresia. O Senhor Jesus morreu uma só vez na cruz do Calvário. Ele é apresentado como oferta pelos pecados, não no ritual da missa, na Eucaristia, mas ele foi apresentado uma só vez lá na cruz do Calvário. Então o problema é justamente você não ter o entendimento que a cruz foi o único lugar do sacrifício. Então, em nenhum momento de uma igreja reformada, você vai dizer assim, você vai ouvir assim, olha, agora é o momento do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Não. Nós vamos dizer, é uma memória, mas é mais do que uma memória, é um meio de graça. Jesus está presente, mas não como sendo crucificado agora. Ele está presente espiritualmente e cheio de glória. O sacrifício já foi na cruz do Calvário.
E é por isso que nós entendemos que não há um novo rito, não há um novo momento de fazermos daquela cerimônia um sacrifício de Jesus. É esse que é o entendimento, Elias, de que há na cada Eucaristia, a palavra Eucaristia e ceia não tem problema também. Tem o mesmo significado. Só que é o entendimento que Cristo, naquele momento, está morrendo novamente por nossos pecados, ou por pecado do povo de Deus, né? Olha só o que diz lá em Hebreus 9, 22, para nós terminarmos, rapidamente. 22, 25 e 26. Quem puder na projeção, para ler bem forte, por favor, já terminaremos. Fala, minha irmã. Isso, esse também é outra prática. Salvo engano, é só a CCB que eu conheço, né? É uma igreja herética. Se tem a católica no lado do catolicismo, os chamados evangélicos, essa é a maior aberração que a gente conhece também. O Lutero disse assim, se eu pudesse, salvo engano foi ele, eu celebraria a ceia todo culto, porque é um meio de graça. Eu repito, qual que é o problema da igreja evangélica no Brasil? O povo perde a ceia para assistir o futebol. Isso é um pecado. Não está nem aí com a ceia. E o outro extremo? Toma a ceia de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem reverência, sem dizer, Senhor, eu quero me unir ao Senhor todos os dias. E aqui é um símbolo do que de fato eu estou vivendo, unido com a tua obra na cruz que aconteceu lá atrás. Sem essa reflexão também, é vazia. É tão difícil isso, né, Priscila? Mas a CCB é tão complicada que ela separa a turma que pode fazer parte da ceia da que não pode. E quem não pode, não é porque se arrependeu, é porque já não tem, como que seria o termo? Não teria mais salvação, não tem mais salvação. Então, o que está fazendo ali, então? E pior que é isso, né, que eles acabam sendo expulsos dali, não porque pedem, porque a pessoa não pode participar da ceia. Irmãos, que coisa triste isso, que ofensa. Aqui o maior constrangimento que eu tenho é dizer assim, eu fico pensando nisso, eu até falo para os irmãos, olha, quando os irmãos chegarem com os elementos, vocês fiquem em pé. Por que eu faço isso? Porque está cheio de visitante. É uma maneira para a gente não ficar expondo visar esse não participa. Está todo mundo em pé, sabe aquela situação assim? Agora, fica, exemplo, dá um exemplo. Agora, quem não vai participar, senta. É feio. Entendeu o que eu estou falando? A pessoa está nos visitando. Pessoal, a igreja está em pé. Quem não vai participar da ceia, agora senta. Quem não é dessa igreja, não é batizado. É feio. A gente pode ser mais jeitoso para falar. A igreja está sentada, né? Aí, os irmãos, quando vão chegando, aí você se levanta. Você pode até depois continuar sentado. Por quê, irmãos? A ideia não é separação, dizer, eu sou bom e participo da ceia. Eu sou cheio de méritos e participo da ceia. A glória é de Cristo. É um privilégio fazer parte, mas ela é um convite para essa pessoa, que inclusive está no nosso meio. Lá, nesse sentido, minha irmã Priscila, confirma comigo, é uma exclusão total. Essa pessoa nunca mais vai poder participar de ceia, porque cometeu um pecado para a morte. Irmãos que congregou em outra denominação, que não seja a congregação, ou que cometeram o pecado de morte, esses não devem participar. Se alguém quiser participar, que fica entre ele e Deus, mas que não pode. Pois é. Até ontem eu fui visitar um primo, né? E o irmão da esposa do meu primo, ele cometeu esse pecado. Ele namorava e antecipou o casamento, mas casou com a mesma menina e tudo. Olha. E aí ele perdeu toda a liberdade da igreja, não... ele perdeu a liberdade da igreja, não participava de mais nada. Mas aí ele continuou congregando e ele sentou no banco dos músicos e mandaram ele sair, porque ele não tinha liberdade mais, o lugar dele era no último banco. E aí ele se entregou completamente ao pecado, de bebida, de tudo, porque na cabeça dele ele não tem mais salvação. Nossa, Perdeu então, tudo. é muito sério, é muito sério. Um dia a gente vai falar só sobre seitas e heresias. Vamos aqui o versículo, quem pode ler, por favor, para a gente orar? Está na projeção, Henrique? O versículo, Hebreus 9, 22, 25 e 26, por favor. Uma vez por todas. E 26, é o 26, isso mesmo.
deixa bem claro o texto, né, meus irmãos? Uma só vez para todo sempre é o sacrifício de Jesus.